Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é João e hoje vamos falar sobre Trilogia Gatilho. Então já vai se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre livros, quadrinhos, mangás que eu publico por aqui, compartilha com todos os seus amigos, comenta se você já leu Gatilho e se é a melhor HQ de faroeste que você já leu. Por que eu digo isso? Porque muita gente me recomendou essa história em quadrinhos afirmando isso. Já digo de antemão que eu adorei, mas não é a melhor. Eu ainda acho que Ken Parker, que já tem resenha no canal, inclusive, me impactou mais na época que eu li. Então, Trilogia Gatilho, brasileiro, escrito por escrito por Carlos Stefano e desenhado pelo Pedro Mauro. Pedro Mauro, que é um cara que ele tem muita experiência com quadrinhos de faroeste, desde a década de 70 ele já desenhava, fez também recentemente aquele O Procurador, também publicado pelo Pipoca Nanquim, que é um quadrinho que ele fez juntamente com o criador do Mágico Vento, o Gianfranco Manfredi. E o Manfredi, inclusive, ele escreve Gatilho Triste, que é o prefácio desta edição, e que é um baita prefácio. Resume bem, sintetiza bem o que é a essência deste quadrinho aqui, que é muito inspirado nos filmes de faroeste Spaghetti, que até foram feitos, alguns nesse estilo, nos Estados Unidos, mas que na época surgiram na Itália e que se destoavam dos filmes americanos de faroeste, que você tinha toda uma aventura que era mais romantizada. Nos filmes de faroeste Spaghetti, você tem uma aventura, assim, mais suja. Uma aventura em que talvez o ato de ser um pistoleiro, o ato de estar ali no faroeste, não seja algo tão romântico assim, pelo contrário, é envolto em tragédia, é envolto em violência, e essa violência está longe de ser positiva, de ser celebrada. Então, é com esse tom que a história de Gatilho se desenvolve. É uma história que é principalmente sobre vingança. E por que não as melhores histórias de faroeste são sobre vingança? Você vai encontrar aqui vários personagens que almejam essa coisa, né, que está presente em tantas histórias, esse sentimento, esse desejo que muitas pessoas têm. E aqui no faroeste, como uma terra que era praticamente sem lei, você tem essa exploração dessa temática, tá? E eu não quero me abster muito a trama, porque é uma história, são 3 histórias na verdade, né? É até bom de dizer que as 3 histórias foram publicadas originalmente de forma separada, de forma independente, inclusive, financiado pelos próprios autores. E aí depois você teve essa versão maior aqui, essa versão integral que o Pipoca Nanquim produziu. E você tem cada história poucas páginas, tá? São álbuns que acho que o maior deles tem, se não me engano, 90 páginas e o menor tem 50 páginas. E como é uma narrativa muito dinâmica, cheia de ação, diálogos inteligentes, então passa ligeiro, tá? É muito gostoso de você ler Gatilho, até por causa do material também que foi escolhido pelo Pipoca Nanquim, esse papel pólen bem leve, capa dura bem grande, bem bonito. Então, resumindo, não quero me revelar muito sobre a trama, mas você vai ter um personagem principal, mas você vai acompanhar também o pai e, por que não, o filho desse personagem principal, e com histórias de vingança que abordam alguns temas. A primeira história, que se chama Gatilho, ela vai ter a dualidade entre vingança e justiça, tá? Então, o pai desse personagem principal, ele busca uma vingança, na verdade, ele diz buscar justiça, mas, na verdade, o que ele tinha de sentimento era uma busca por vingança. E esses são sentimentos, essas são coisas contrastantes. Por quê? Porque não existe na justiça o sadismo, não existe na justiça o prazer naquele ato de acerto de contas, tá? Na verdade, a justiça é um acerto de contas, a vingança não é. É isso que a história tenta traçar aqui. E o personagem principal dessa história opta pela vingança, não pela justiça, né? Então, tem cenas bem pesadas aqui nesse quadrinho, tá? De, enfim, violência de algumas maneiras. E você tem
essa trama. Na segunda história, você vai ter já o pistoleiro sem nome, né, que é o personagem principal, que é o filho da trama maior do Gatilho. Na segunda história, que se chama Legado, você vai ter ele com uma trama bem clássica também de faroeste, né? Você tem uma cidadezinha e essa cidade está sendo, digamos que, explorada por um cara muito rico, tudo mais, um fazendeiro dono de terras que, enfim, que é corrupto, ao mesmo tempo em que ele se vê obrigado a unir com pessoas com que ele no passado foi contra, né? Com que ele lutou contra no passado, e com isso ele vai aprender algumas coisas muito importantes para a construção desse personagem. E vamos ficar por aqui, tá? Na terceira história, que é o Redenção, o título da história já revela qual é o seu tema principal, né? Então, será possível quebrar esse ciclo de violência? Será possível, então, você obter uma vida melhor? Será que as pessoas mudam? Será que, se elas não mudam, elas podem pelo menos fazer com que sua prole tenha um destino diferente do que foi a sua sina? Então, são esses os temas que abordam essa terceira história. E a terceira talvez seja de fato a melhor, tá? Assim, as três são sensacionais. As quatro, na verdade, eu vou explicar. São sensacionais, belíssimamente desenhadas pelo Pedro Mauro. Como eu já falei, o Carlos Stephan, ele consegue dar tanta profundidade, mesmo em poucas páginas, dá pra dizer, sabe? Ele dá todo um ritmo que é tão cinematográfico a essas histórias, a essas tramas, que é impressionante. De fato, é muito bom ler Trilogia Gatilho. E em A Última Carta você vai ter aqui uma história em preto e branco, né? Foi originalmente escrito em preto e branco, tá? Publicado em preto e branco a trilogia original. Só que aí nessa versão integral houve inclusive a colorização. E a colorização é muito boa, tá, minha gente? Não é tipo algo que soe artificial, não. É muito bom mesmo. E aqui em A Última Carta você vai acompanhar alguns personagens secundários que estão presentes principalmente na primeira história, Gatilho. E assim, não é uma história que é assim, lógico, ela é um complemento, mas não é nada essencial nem para a trama, nem para o que é o fechamento da mensagem de Gatilho ao final da trilogia Gatilho. Então ela não é essencial, mas ela acrescenta um pouco mais em alguns personagens, tá? E por isso que ela é interessante também. Mas se fosse só as três histórias principais, já seria perfeito, tá? Traz aqui alguns extras também, como biografia dos autores, processo da capa e tudo mais, sketches. Gente, sensacional. Trilogia Gatilho é sensacional. Demorei para seguir aqui a recomendação do Clóvis, do Helder, mas gostei demais mesmo. Trilogia Gatilho é um quadrinho para se ler e se reler também, tá? Então é isso, muito obrigado, até a próxima, tchau!